Você já deve ter entrado no restaurante, numa loja ou mesmo trabalhado numa empresa onde percebe que tem um clima de confusão. As pessoas não se entendem, às vezes o produto anunciado não existe, o preço não está claro, ninguém obedece ninguém. E muitas vezes a gente vai pensar, nossa, está faltando gerenciamento. Mas pelo olhar sistêmico da constelação empresarial, a gente vê um negócio como uma vida própria, um sistema próprio. E nesse caso a gente diz essa empresa, esse negócio tem algum tipo de adoecimento, algum problema estrutural e sistêmico. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como funciona o olhar da constelação empresarial para negócios e para a carreira. De repente você se identifica também em algum ponto e pode se trabalhar junto com a gente. Se você vai levar a sua carreira ou seu negócio para um médico porque existe algum tipo de adoecimento nela, a gente tem que fazer um diagnóstico. E é isso que um consultor sistêmico faz quando trabalha com constelação de carreira ou negócios. O primeiro ponto do diagnóstico é a origem. Qual é o primeiro movimento da sua carreira ou do seu negócio? Qual foi o seu primeiro trabalho, o seu primeiro salário? Você foi bem remunerado? Não foi? Se sentiu explorado? Ou se é um negócio, quem te ajudou a fundar? Da onde veio a ideia desse negócio? Da onde veio o dinheiro? Você herdou esse negócio de outra pessoa? Tudo isso tem que ser olhado, porque às vezes o fato da gente excluir algo dentro da origem já pode estar simbolizando que o negócio está precisando de raízes, ou que a sua carreira também está precisando de raízes. Dizemos na constelação empresarial que tudo faz parte, mesmo aqueles movimentos que foram difíceis para nós, aquelas situações onde a gente se sentiu mal, se sentiu excluído, se sentiu não reconhecido, teve problemas financeiros, não importa. Tudo faz parte e quando a gente reconhece, isso dá força para a carreira ou para o negócio. Um segundo ponto é olhar a história. Muitas vezes eu falo para alunos, falo para clientes fazer cronologicamente uma linha do tempo. Desde o primeiro movimento, se é uma carreira, desde o primeiro dinheiro que recebeu, mesmo que não fosse registrado, né, o primeiro emprego, como é que foi o segundo emprego, como foram as demissões, quem passou pela carreira, quem foram os amigos, quem foram as pessoas que te provocaram. Porque nessa linha do tempo, às vezes a gente vai encontrar alguns tipos de traumas, de dores que não foram assentadas internamente. E essas dores ou traumas podem estar afetando a pessoa que está buscando crescer na carreira. Quando é uma empresa, a gente olha também essa origem, essa história, essa cronologia, por exemplo, às vezes podem ter entrado sócios, saído sócios, pessoas brigaram, uma empresa se dividiu, às vezes a gente teve que fazer demissões sem querer, às vezes um problema financeiro grave afetou a empresa, um acidente, né? Às vezes mortes dentro da empresa, às vezes uma crise, enfim, são várias situações, mudanças de local da sede da empresa. Tudo isso precisa ser visto dentro do diagnóstico porque pode apresentar algum tipo de nó, emaranhamento sistêmico que está afetando a energia da empresa também. Depois desse ponto, o diagnóstico vai para a questão de pertencimento. Quem fez parte desse negócio ou dessa carreira? Se é uma carreira, são as empresas, são os chefes, são os colegas, todas as pessoas que fizeram parte dentro dessa estrutura que a gente fala carreira, eles têm uma importância. Se nós não damos importância, se nós queremos excluir porque alguém foi muito mal com a gente, ou alguém fez um desfalque, enfim, alguém passou a perna, alguém subiu num cargo que era prometido para si, você trabalhou com chefias incompetentes que não te valorizaram, a tendência é a gente querer deixar de lado, mas essa energia de exclusão vai fazer com que a gente haja no presente de uma forma defensiva. E defensivamente a gente acaba atraindo situações onde a gente também não vai saber lidar com isso. Por isso, o fortalecimento através de olhar para a história é importante. E numa empresa a gente vai olhar fundadores, vai olhar sócios, vai olhar funcionários, colaboradores, todos que fizeram parte. Então pensa se você está olhando para a sua carreira ou para a sua empresa, faça isso por escrito.
Quem fez parte da minha empresa, quem fez parte da minha carreira? Pessoas, isso é importante. De repente você vai sentir aqui na emoção, né, na energia sua física, algo que impacta. Puxa, essa pessoa aqui ainda tem um enrosco, tem um emaranhamento, tem um desconforto quando eu lembro dessa situação. E aí observe esse desconforto e perceba se, de repente, esse desconforto também não está apontando para problemas que você vive hoje na sua empresa ou na sua carreira. Depois do pertencimento, a gente vai falar de hierarquia. O que é hierarquia? São os lugares que a gente ocupa dentro da carreira. Quantas vezes você ocupa um lugar, mas tem que fazer uma função que não é a sua? Quantas vezes o seu lugar não é reconhecido? Isso está falando que você está fora de lugar. E por que você está fora de lugar? Tantas vezes a gente também está fora de lugar na família. Nós tivemos que ajudar o pai, a mãe, nós tivemos problemas com o pai ou com a mãe, a gente se afasta e não se sente forte o suficiente para ocupar o lugar do gestor da própria carreira. E na empresa é a mesma coisa. Você já deve ter participado de empresas que os chefes não têm poder de ação, não têm decisão, não se comprometem, ou às vezes até um departamento inteiro parece que não está comprometido com o sucesso da empresa. Aqui a gente vê desordens na hierarquia e precisamos investigar mais quem é que não está no seu lugar correto. A partir dessa investigação, a gente pode reequilibrar, colocar as pessoas certas nos lugares certos e tirar aquelas pessoas, talvez, que não estejam colaborando com o crescimento da empresa. E finalmente a gente vê o fluxo dentro desse diagnóstico. Fluxo é a troca tanto entre pessoas, aquilo que você dá e aquilo que você recebe, quanto a troca em relação a clientes, em relação ao mercado. Às vezes a gente se sente não reconhecido financeiramente. Às vezes a gente se sente não reconhecido na nossa capacidade. Aquilo que você dá não está sendo reconhecido, principalmente em termos financeiros e também em termos de alcançar lugares maiores. Isso serve para a carreira, isso serve para empresas. O que isso está querendo dizer? Que dentro de nós, aquela pessoa que está se trabalhando também tem um problema nesse fluxo do dar e receber. Talvez eu estou dando demais porque eu quero ser reconhecido, mas o equilíbrio significa que eu preciso dar equilibrado dentro do lugar onde eu estou e receber aquilo que tem sentido, né? Por que eu preciso dar demais? Será que eu preciso provar a minha capacidade? Será que no fundo a minha autoestima está tão baixa que eu preciso convencer as pessoas que eu sou bom o suficiente? E o contrário também, muitas vezes a gente tem pessoas dentro de empresas ou dentro da carreira que dão com muita limitação. São aquelas pessoas que você precisa ficar empurrando o tempo todo, motivando o tempo todo. Você vê a capacidade da pessoa, mas ela não se expande, parece que ela está com o freio de mão puxado. Por que eu preciso ter uma pessoa dentro da minha empresa assim? Por que eu preciso desgastar a minha energia para incentivar alguém que não está querendo andar? E se você está falando de carreira, por que eu estou com o meu freio de mão puxado? Será que eu estou fazendo aquilo que eu quero? Será que eu estou apenas tentando sobreviver? Será que eu estou cumprindo um padrão familiar que me diz para trabalhar em determinado lugar, para sofrer em determinado lugar? E aí isso me traz uma certa angústia, mas eu vou sobrevivendo. Então tudo isso acaba sendo um diagnóstico de como que a gente pode olhar uma empresa ou uma carreira. E aí mudanças serão feitas. Mudanças nem sempre vão ser confortáveis, porque mudar algo estrutural dentro de nós ou dentro de uma organização provoca dor. A gente vai ter que ampliar nossa visão, a gente vai ter que agir de formas diferentes. Dentro de uma empresa, a gente vai ter que fazer movimentos em relação a funcionários, setores, departamentos, enfim, nós vamos ter que assumir o risco de mudar para poder crescer. Lembre-se sempre que a carreira ou a empresa estão a serviço da vida. O que significa? Nós somos servidores da nossa própria carreira. Nós somos servidores no nosso próprio negócio.
Se você quer aprender então como trabalhar com constelação de empresa ou de carreiras, a formação de constelação empresarial e estrutural está aberta, tem o link aqui embaixo. O que isso vai te trazer? Você vai poder se trabalhar, crescer na sua carreira ou empresa, você vai poder atingir um mercado maior, porque você vai se habilitar a atender pessoas com questões empresariais ou de carreira, e você vai ganhar esse conhecimento sistêmico que faz a gente tomar melhores decisões, entender o campo como um todo, não ficar empacado em padrões que às vezes não vão levar aquilo que a gente deseja. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre essa constelação empresarial na prática, como que ela funciona, como funciona o diagnóstico. Se você tiver dúvidas, coloque aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e na quinta-feira que vem tem novos vídeos.